Pessoal. Dando continuidade, vamos falar do resistor. Qual a função do resistor? Ele é um limitador de corrente elétrica. Como assim, professor? Então, num circuito, os resistores vão dizer o seguinte: ele vai determinar a quantidade de corrente que pode atravessar um determinado trecho do circuito, tá? Então ele vai ter um papel muito importante para que, por exemplo, trechos de um circuito não sejam sobrecarregados diante de uma corrente nominal, né, que atravessa, digamos, o circuito geral. Ele diz, não, aqui nesse trecho só passa tal intensidade. Tá? A representação do resistor, gente, pode ser dessa forma, como estou desenhando, ou desta. Tá? Ambos estão corretos. Todo resistor vai ter uma resistência interna, a gente vai discutir sobre o que é resistência daqui a pouco, beleza? O reostato nada mais é do que um resistor de resistência variável. Ok? Que também é chamado de potenciômetro, tá? Que permite você alterar a resistência, e isso também altera, digamos assim, a intensidade de corrente que atravessa a partir do momento que você altera essa resistência. Beleza? A representação de um reostato é parecida com a representação anterior, só com essa setinha atravessada. Tá bom? Isso nós chamamos de reostato. Beleza? Bom, o capacitor. Qual é a função do capacitor em um circuito? O capacitor ele tem por finalidade, por função, armazenar energia elétrica, ou melhor, energia potencial elétrica. Então, ao armazenar essa energia, ela possibilita você fazer o uso dela. É o que acontece, por exemplo, quando você usa o flash de uma máquina, né? Ali no circuito integrado, você tem um capacitor que armazena energia, tá? Vinda de uma fonte, uma pilha. Você dispara o flash, ou seja, libera essa energia que está armazenada no capacitor, uma certa quantidade específica. E para você, de novo, usar o flash, vai ter que ter um tempo, né? Tem um delay aí que é necessário para que ele possa carregar. Ou seja, o capacitor ele tem um tempo para carregar e vai ter um tempo também necessário para que ele descarregue. Ele descarrega mais rápido do que ele carrega, tá? Potencial. Ficou meio um pouco confuso. Tá, a representação de um capacitor, gente, ó, simbolicamente ele é representado assim, ó, dois traços do mesmo tamanho, tá? Nem um menor e um maior não. Ele vai ter uma certa quantidade de capacidade de armazenamento que vai ser dada em uma unidade chamada farad, mas a gente vai ver daqui mais à frente, tá? Esse Czinho representa o que nós chamamos de capacitância, mas não vou detalhar para vocês agora, que vai ser objeto da nossa discussão mais à frente. Beleza? Bom, passadas essas simbologias para vocês, a gente vai falar agora de duas leis importantes para o estudo da eletrodinâmica, que são chamadas de leis de Ohm. Beleza? Então se liga. O que é que diz as leis de Ohm? As leis de Ohm diz o seguinte: a primeira lei ela faz uma análise da intensidade de corrente que atravessa um circuito, né? E fazendo essa análise, observa-se, tá, que a intensidade de corrente que atravessa o circuito é diretamente proporcional à diferença de potencial que é estabelecida nesse circuito. Então, a diferença de potencial U é diretamente proporcional, esse peixinho aí significa diretamente proporcional à intensidade de corrente que atravessa. Ou seja, a razão entre a diferença de potencial, representado pela letra U, e a intensidade de corrente vai ser igual a uma constante de proporcionalidade. Constante essa
que passou a ser chamada de R. Tá? Esse